Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. Na semana passada, no dia 21 de janeiro, nós tivemos o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Hoje nós traremos aqui no programa esse tema tão importante que necessita não só de espaço em debates, mas também de ações de combate. Como são os números em nosso estado? Como são os números em Porto Alegre, uma das capitais do Brasil com mais centros afro-umbandistas do país? Os casos de intolerância estão decaindo, estão estáveis ou em crescimento? A internet é o local de maiores ataques religiosos? Para falar comigo sobre o tema, eu converso agora com Tatiana Barreira Bastos, delegada titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Seja bem-vinda, delegada, que bom tê-la aqui no Multicidades. Obrigada, Fernanda. Quero cumprimentar todos que nos assistem também. Um prazer muito grande participar do teu programa e compartilhar um pouco do trabalho da Polícia Civil Gaúcha no enfrentamento à intolerância religiosa. Delegada, dia 21 a gente trouxe aqui durante toda a nossa programação reportagens especiais falando sobre o dia do combate à intolerância religiosa e também expressando o nosso respeito a todo e qualquer tipo de religião. Mas a gente sabe que isso é um grande problema presente dentro da nossa sociedade, que a gente não pode fugir desse tema. E por isso eu quis conversar com você sobre isso e saber como é que está a situação do nosso estado hoje no que diz respeito a esse tema. Bom, infelizmente, nosso estado é um estado bastante conservador, né? Em vários aspectos, a gente percebe que em várias violências de gênero, violências raciais, a gente acaba figurando dentre os estados mais preconceituosos da federação. Acho que temos boas práticas e realmente estamos fazendo um trabalho bastante pioneiro no enfrentamento a essas violências, o que demanda não só um trabalho de repressão, que por óbvio é a atividade fim da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, mas principalmente um trabalho de prevenção, um trabalho educativo, um trabalho de transformação social, né, ações de cidadania. E isso realmente nós, enquanto delegacia especializada, estamos promovendo para tentar, de alguma maneira, fazer frente a essas violências, a todos os crimes, né, de racismo que nós trabalhamos, principalmente o racismo religioso. A gente fez um questionamento no início do programa sobre como estão esses dados, né? Houve um aumento, estabilizou ou os casos aumentam cada vez mais de denúncias na delegacia especializada? O que nós percebemos, Fernanda, isso é um aspecto que a gente observa bastante desde a criação da delegacia, da nossa delegacia, da Delegacia de Combate aos Crimes de Intolerância. O que a gente percebe é que esses dados, nós praticamente não tínhamos informações precisas sobre esses casos, até a existência da delegacia e até a existência de um indicador específico que chama preconceito religião. Antes, esses casos eles apareciam nas estatísticas de uma maneira muito diluída, como crimes de perseguição, de ameaça, de injúria qualificada, ou seja, nós não tínhamos uma estatística confiável. A partir da criação da delegacia especializada, que foi em 10 de dezembro de 2020, e no ano seguinte, com a criação de um indicador chamado preconceito religião, onde nós estamos inserindo todas as violências, seja qual for a forma de manifestação. É importante que se diga que não importa como o crime aconteceu, se a motivação for uma intolerância religiosa, uma intolerância pelo credo, pela ritualística, pela crença daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, né? Nós trazemos para esse enquadramento específico. E aí, o que nós temos em termos de dado? Eu gosto de trazer essa contextualização para a gente compreender que não podemos afirmar que aumentou nessa proporção os crimes de racismo religioso, mas sim eles estão numa crescente no que tange aos registros de ocorrência policial. De 2022 a 2023, por exemplo, que a gente tem como sendo o primeiro ano mesmo de trabalho da delegacia com esse indicador específico, porque ele nasce em maio de 2021, então de 22 a 23, a gente tem um aumento de 142% nos registros de ocorrência que versam sobre crimes, e aí podem ser
vários crimes, né? Como eu falei, pode ter o racismo perseguição, o racismo xingamento, que é injúria racial, nós podemos, ou a injúria discriminatória, a gente pode ter por ameaça, muitas vezes incêndio criminoso em casas de religião, a gente pode ter várias formas de manifestação, mas tudo a gente tem inserido dentro desse indicador para saber que aquela motivação religiosa ela está aparecendo como tônica da violência e, portanto, enquadrado na lei de racismo, tá? Dentro da lei de racismo. De 2023 para 2024, a gente já teve um aumento um pouco mais tímido, mas ainda assim um aumento de 44%. Então, está numa crescente, não só os crimes de intolerância religiosa, mas todos os crimes da lei de racismo. Então, o que a gente percebe, Fernanda? Que a gente, com o trabalho, não só de repressão, não só de responsabilização criminal, mas com o trabalho de dar visibilidade, de trabalhar com prevenção em escolas, empresas, espaços públicos, equipamentos da rede, trabalhar também melhorando, qualificando o nosso trabalho de atendimento, com acolhimento, com atendimento multidisciplinar, a gente acaba tendo sim um encorajamento por parte de denúncias e de fatos criminosos que historicamente foram, né, invisibilizados ou subnotificados. Delegada, e qual é a punição para esses casos? Assim, o que a pessoa que foi agredida, que ela se sentiu, enfim, com uma agressão dentro da sua opção religiosa, dentro do seu local de religião, seja qual for. Nós tivemos casos, e aí a gente não está falando só de religiões de afrodescendência, tá? A gente teve, o ano passado, se eu não me engano, um ataque dentro do cemitério israelita. A gente tem evangélicos sendo atacados o tempo todo, chamados de que os crentes, né? Os batuqueiros, os judeus, enfim. Então, a gente tem o tempo todo, em várias religiões, né? Não é só, aqui a gente não está abordando só isso, mas a gente tem que contextualizar também que, como nós falamos, Porto Alegre é uma das cidades que mais tem terreiros de Umbanda, que também trabalha muito com a questão das nações, enfim, as ramificações aí da religião. Quando acontece um caso desses e a pessoa leva até a delegacia, o que ela pode esperar de punição para essa pessoa, para o agressor, digamos assim? Nós temos aí basicamente dois principais crimes que a gente trabalha, né? Um deles é a injúria discriminatória, que são os xingamentos, né? Tu até citaste aí, batuqueiro, macumbeiro, crente, e às vezes agregando algum adjetivo pejorativo também. O que a gente tem de registros, até aproveitando a tua fala, o que mais aparece nas nossas ocorrências são as religiões de matriz africana sendo vítimas dessas violências e também o judaísmo, né? Os judeus. A gente tem a questão muito forte do antissemitismo, não só do antisionismo, mas do antissemitismo e muitas vezes até apologia ao nazismo, que é uma outra tipificação de ocorrência que a gente também especializou por conta do avanço dessas violências, da preocupação que nos causa células extremistas neonazistas, mas a gente vai ter esses dois segmentos, esses dois grupos religiosos como sendo aqueles mais atacados, estou falando no que tange a ocorrências policiais, né, os que mais procuram a delegacia. Então, quando eu tenho uma injúria religiosa, com conotação religiosa, eu tenho um crime com pena de até 3 anos, um crime que ele pode ser, se for pego, inclusive cometendo crime, ele seja uma prisão em flagrante, mas um flagrante afiançável. Quando eu tenho outras violências que atingem não só aquela vítima específica, mas todo um grupo religioso, como nós tivemos, por exemplo, a pichação à imagem de Oxum, que aconteceu lá na Orla do Guaíba exatamente 1 ano atrás, no dia de combate à intolerância religiosa, quando a gente tem muitas vezes um incêndio numa casa religiosa, quando a gente tem, ou muitas vezes lava, né? Uma religião vai lá e benze ou lava a escadaria ou a frente de um outro centro, uma casa de religião. Essas violências que atingem todo um grupo, né, toda uma categoria social que é atingida, que são as práticas discriminatórias, aí elas são inseridas dentro também da lei de racismo, embora a pena seja a mesma, o tipo penal é outro. A pena também é de até 3 anos. Quando a gente tem outros tipos de injúrias raciais, cor da pele, injúria homofóbica, aí a pena é de até 5 anos. Mas, infelizmente, quando houve a alteração legislativa, que foi em 2023, as injúrias religiosas ficaram de fora da lei de racismo e as outras injúrias raciais ficaram no artigo específico de dentro da lei, que é o artigo 2º-A. Mas quando a gente fala de um grupo religioso, de todo um segmento religioso, aí a gente tem um enquadramento.
na lei de racismo, embora a pena seja também de até 3 anos. E quem precisar procurar a delegacia, hoje ela está inserida num espaço físico ou ela é online? Não, nós temos a delegacia online, que é a DOL Diversidade, inclusive, né, uma DOL específica para os crimes de intolerância, que foi inaugurada no ano passado, no dia 3 de outubro. Embora a DOL já existisse, ela agora tem banners, ela é bem customizada e autoexplicativa, para que entre nessas classificações de ocorrência, que eu falei a vocês que é importante que entre para a gente ter uma estatística mais confiável e, a partir daí, possa traçar, né, estratégias de trabalho e até ações de prevenção. Mas a gente tem uma delegacia, sim, nós temos a Delegacia de Combate à Intolerância, que completou 4 anos no ano passado. Nós perdemos a nossa casa durante a enchente, então a gente está provisoriamente trabalhando no Palácio da Polícia, ali junto à Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, tá? Porque está dentro da mesma divisão. Então a gente está fazendo plantão junto à DPPI, no horário de expediente, segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 18h, todos os dias da semana, né? Segunda a sexta. Temos a delegacia online, que pode ser usada a qualquer momento, né? Pela internet, através de um smartphone e computador. Nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, que terceiros também podem denunciar. Não raras vezes não é a pessoa específica que sofre a violência ou que tem um contato primeiro com a violência que denuncia, mas qualquer pessoa que presencie atos de violência discriminatória, né? Preconceitos, não só religiosos, mas de qualquer natureza, pode também procurar o WhatsApp da Polícia Civil, que é um telefone 51 98 444 0606. 51 9844 40606 para todo o estado do Rio Grande do Sul, tá? Não é um canal de emergência, mas é um canal para denúncia por mensagem, não por telefone, mas a gente atende e faz o encaminhamento para a delegacia do local do fato, para que ela possa fazer esse apuratório. E além disso, tem o Disque 100, né, que é uma central nacional de violações de direitos humanos, que a gente também recebe muitas denúncias, é um canal que tem uma grande adesão da população, e a gente recebe e também faz todos esses apuratórios e todas essas investigações. Delegada, muito obrigada pela sua participação. Acho que esse assunto ele precisa ser abordado e muito, né? Para que as pessoas hoje, é difícil em 2024, né? A gente vê que um ser humano não consegue enxergar outro enquanto humano, né? Ainda faz esse tipo de distinção. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. A Polícia Civil sempre está trabalhando e sempre se aprimorando pelo bem-estar da sociedade. Gosto muito de vocês. Estendo o meu abraço a todas, principalmente as delegadas do Palácio da Polícia. Tenho uma grande amiga, a delegada Nadine Flor, que é uma querida minha, que eu ainda quero trazer aqui. Colega de turma. Hã? Minha colega de turma. Somos da mesma turma de 2004. As delegadas que atuam, principalmente lá no Palácio da Polícia, que eu tive o prazer de conhecer, são sensacionais e fazem um baita trabalho no que se propõe e mostram a nossa força feminina aí, que a gente está em qualquer lugar e em todos os lugares. Somos multi, né, com o nosso canal. Delegada, obrigada, bom trabalho para vocês e estamos à disposição. Qualquer novidade que vocês queiram nos trazer, esse canal aqui é de vocês. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Um bom dia a todos e todas aí. Obrigada. O Multicidades vai fazer um rápido intervalo, mas a gente vai continuar falando sobre esse tema tão importante que é a intolerância religiosa, que não pode mais existir, né, gente? Chega a ser, vou usar uma palavra que é bem antiga e que tenho certeza que quem tem mais de 40 aí vai entender, é démodé, é fora de moda, chega a ser, não tem nada a ver mais com o tempo que a gente vive aí, mas infelizmente está presente na nossa sociedade. Não sai daí. Sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular.
E o Multicidades está de volta e nós continuamos falando sobre o combate à intolerância religiosa dentro das cidades. Everton, seja muito bem-vindo ao Multicidades, você que é presidente da FAUERJ, tão importante, né? Um órgão tão importante aqui para o nosso estado. E a gente está debatendo um tema que ele tem que ser debatido na nossa sociedade, é de suma importância, que é a questão da intolerância religiosa. E eu gostaria de, dentro dessa temática, te perguntar como é que está a situação hoje, nos dias atuais? Vocês ainda continuam sofrendo muito com esse tema? É Fernanda, né? Isso. Fernanda, primeiro, obrigado pelo convite aí e poder participar com vocês. Para nós da FAUERJ aí, que é a Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul, é uma instituição que já está perto dos 20 anos trabalhando na questão social e religiosa. A parte da intolerância religiosa, ela sempre existiu, né? O que eu digo é o seguinte, a nossa religião, por ela ser milenar, né? Vem da oralidade, sempre existiu, só não tinha rede social, agora tem, né? Então está cada vez mais forte essa questão da intolerância pelo não entendimento da religiosidade. Ou seja, nós estamos num trabalho desde 2009 que é orientar para as pessoas o que é a religiosidade. Por isso que em 2018 nós fomos aceitos como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal e nós fomos a única instituição do Brasil a ser aceita como amigo da corte para defender a nossa religião no Supremo e conseguimos fazer 11-0, né? Os 11 ministros, por uma lei que era desde 2003 no Rio Grande do Sul, que estava presa em Brasília, aonde diziam que nós matávamos animais domésticos para jogar na rua. Então criou isso, só para te entender, criou uma raiva na sociedade, que só depois de nós irmos ao Supremo e ser aceito como amicus curiae, que a gente conseguiu mostrar para o Brasil que isso não é religião. Conseguimos separar o que é religião de matriz africana, umbanda, candomblé, e assim a gente conseguiu trabalhar um pouco o entendimento. Se não tiver entendimento da sociedade, não tem como a gente trabalhar a intolerância. Entendimento e respeito, né, Everton? Porque isso é uma opção de cada um e a gente é obrigado a respeitar isso aí, né? E que bom que vocês conseguiram levar isso para a justiça e ter que, infelizmente, buscar esses meios para poderem conseguir esse respeito e essa digamos assim, esse respaldo, né, jurídico, essa proteção para vocês também. Você falou a questão da internet. Eu conversei com a delegada responsável justamente por essa área das intolerâncias, né? E ela comentou também, no primeiro bloco do nosso programa, sobre essa questão da internet. Hoje, você percebe que esses ataques, eles têm sido maiores em função das redes sociais ou continuam ataques físicos sendo feitos? Não, existe sim a maneira de... Hoje, as mídias, né, elas não trabalham a origem. Um exemplo, ontem foi preso, saiu uma matéria ontem em uma emissora, foi preso o pai de santo que passava a mão na neta. Não é por ele ser pai de santo, né? É um homem, fulano de tal, que passava a mão na neta. Aí veio várias pessoas agredindo na rede social, eu vi a matéria. É isso aí que dá esses terreiros, eles não têm orientação, eles não ensinam e são bandidos. Poxa, olha, quando a mídia ela não divulga certo, a intolerância cresce. Então, esse é uma dificuldade, né, que nós, como religiosos, a gente passa todos os dias. Por quê? Porque hoje nós somos média, mais ou menos 90 mil a 100 mil terreiros no Rio Grande do Sul. Só Alvorada é maior do que a Bahia. Só Alvorada, a cidade de Alvorada aqui. Então, essa intolerância são 100 mil terreiros, né? No censo de 2010 era 70 mil, a gente participou do censo em todo o estado. Hoje está perto de 100 mil. São 100 mil anônimos que ajudam, fazem o bem, que são pré-julgados pelos 100 mil, não por 30%, 40% que fazem as coisas erradas. E a internet hoje ela é causadora das coisas ruins e ela não multiplica as coisas boas. Eu costumo dizer que a internet ela te condena
em 5 minutos e te absolve e te leva a vida toda. É muito complicado, né? E, na tua opinião, o que deveria ser feito para essa conscientização das pessoas, para que termine essa questão? A gente sabe que não vai terminar, mas vamos dizer assim, ó, que seja aliviada essa perseguição, principalmente com as religiões de matriz africana. Isso é um trabalho que a gente faz, Fernanda, desde 2016, tá? 2015 a gente começou. O trabalho de orientação. Quando uma deputada acionou dizendo que nós matávamos animais em 2015, nós conseguimos fazer 100 mil cartilhas dessa, as nações no Rio Grande, onde a gente falou que isso não era religião. 100 mil cartilhas dessas, pequenininhas, orientou as pessoas sobre o sacro ofício, sobre a imolação, sobre vários temas, aonde nós conseguimos mostrar para a população gaúcha que isso não é religião. Isso está vendido como religião. E aí nós fizemos 11-1 na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Assembleia Legislativa. Baseado nisso, essa deputada levou para plenário e nós fizemos 27-13. E aí nós revertemos uma situação porque nós mostramos que esse sujeira, que é as cartilhas pela natureza, que está no site, pode baixar em PDF do site da Fowers, essas cartilhas mostrou que a religiosidade não tem nada a ver com sujeira, com isso aqui que é feito. Então, para acabar com o preconceito, só existe uma solução. E essa, eu até em Brasília agora, no ano passado, eu fiz uma palestra sobre isso. Só tem uma solução, a informação na sua origem. Hoje, por que a Lei 10.639 e a 11.445 não são divulgadas nas escolas? Porque elas contam a origem. Por que o Rio Grande do Sul é o maior estado hoje que tem terreiros? Entendeu? É pela colonização, por todos os escravos que vieram por volta de 1500. Então tem toda uma história que a população não conhece. A Umbanda mata bicho e joga na esquina. Nenhuma religião, nem matriz africana e nem Umbanda, mata um bicho e joga na esquina. Então tem toda uma história por trás. Então o desconhecimento, enquanto não tiver, Fernanda, as redes, as mídias, realmente entendendo a laicidade nacional, certo? Isso não vai funcionar, porque o boca a boca e a rede social no eu acho, ela acaba se deturpando. Hoje as federações, muitas se preocupam muito com o dinheiro. Como a Fowers não cobra nada, absolutamente nada, dos terreiros filiados, a gente tem uma cartilha que regra eles, tipo, oferendas ecológicas. Para me homenagear não precisa me sujar, agora está aí Iemanjá. Então, em vez de tu largar materiais que agridam o meio ambiente, eu não vou deixar de largar meu barquinho para Iemanjá, mas eu posso construir um barco biodegradável. Eu não preciso jogar as maçãs na beira da praia, eu posso dar para as pessoas comerem. A reflexão é essa, será que as nossas entidades estão mais focadas no botar fora o alimento ou de alimentar? E essas duas, a pandemia e a enchente, veio para regular as religiões, que não existe religião melhor ou pior, né? Todas sofreram, todas perderam, a mãe natureza cobrou de todas as religiões. Então esse é o problema, a divulgação e a conscientização. Everton, você falou um ponto muito importante, eu tenho acompanhado várias pessoas falando justamente isso, sobre a questão da preservação ecológica, sobre a mudança comportamental, né, sobre se adaptar à realidade que a gente tem hoje, e muito importante foi essa tua fala. A gente está nos minutinhos finais aí da nossa entrevista, infelizmente, porque eu acho que a gente teria muito que conversar, tenho certeza que não vai faltar oportunidade, e deixo para ti esse espaço, dá uma mensagem final para os nossos telespectadores. São duas situações, Fernanda. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de poder falar em nome da nossa religiosidade, e reflexões. Alguém conhece alguém que seja cego e gordo de nascença? Pare e pensa, não existe. Dentro de escola de deficientes visuais, não existe gay, amarelo, azul, branco, negrão, não existe, somos todos iguais. Enquanto a sociedade não entender que eu sou gordo porque eu como com ansiedade, eu como com os olhos, eu crio preconceito através do que eu enxergo, isso não vai dar certo. E se não existisse lei da vida, não morreria criança, morreríamos todos idosos. Então ninguém sabe qual é o último dia. Então antes de tu apontar para alguém, tenta entender que tem 3 dedos apontando para ti
e que a fé das pessoas é dentro do seu espaço, tanto católico, evangélico, espírita, fé bahá'í, muçulmano, é dentro do espaço, fora é a sociedade. E enquanto nós criticarmos a sociedade, nós estamos criticando as pessoas que querem o bem. Então, como recado, eu digo o seguinte: nunca julguem aquilo que vocês não conhecem. Vão atrás, conheçam. Busquem dentro da espiritualidade, não importa qual a religião, somos águas de rio. E quando morrer, ninguém voltou do outro lado para dizer como é que é. Nós vamos se encontrar num grande riacho, lá na frente. Querido, obrigada pelo teu tempo aí, por essas belas palavras. Foi um grande prazer aí poder falar contigo. Prazer é meu e fico à disposição sempre. No site fowers.com.br tem as cartilhas para baixar em PDF todas as edições. Obrigada, uma ótima semana. A nós todos. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. E esse tema, muito importante, polêmico de certa forma, mas fica aqui o nosso alerta: qualquer tipo de religião, ela tem que ser respeitada de todas as formas. Você já sabe, tudo por aqui agora é Multi. Tchau!